A primeira leitura de hoje, retirada do capítulo 16 do livro do profeta Ezequiel, recorre a uma imagem da qual nós já falamos, mas estudando e refletindo sobre outro profeta, o profeta Oséias. Na história de Oséias, a gente pôde acompanhar vida, experiência de vida e profecia um pouco que se confundem, de modo que a profecia é uma continuidade da própria experiência que o Senhor sugeriu a Oséias que fizesse. Não é o caso aqui em Ezequiel, mas Ezequiel está recorrendo à mesma imagem para falar de como o Senhor encontrou Jerusalém, de como ele, desde o nascimento, a imagem é bonita, diz, você estava lá se debatendo no próprio sangue, ninguém cuidou de você, ofereceu os cuidados que se costuma oferecer à criança recém-nascida. Ninguém acompanhou o teu crescimento, os teus primeiros passos, ninguém acompanhou a pré-adolescência, a puberdade, a juventude, ninguém te amou, enfim. E o Senhor foi se apresentando como aquele que acompanhou todos os passos, que amou, que se enamorou, que se uniu, e que mesmo assim, num dado momento, Jerusalém, confiando na própria beleza e em tudo aquilo que conquistou, porque Deus deu, se afastou da aliança, traiu o próprio Deus, se distanciou dele. Tem um elemento aqui que eu acho muito interessante, é que não aparece nesse texto de Ezequiel nenhum movimento do povo no que diz respeito ao arrependimento. O texto de Ezequiel diz assim, que o Senhor relata a ingratidão de Jerusalém, como a ingratidão de uma esposa bem tratada, amada, querida com o esposo, mas fala imediatamente que ele mesmo vai recompor a aliança, independentemente de uma apresentação de vontade de arrependimento da esposa traidora. Ou seja, está sendo apresentada aqui no texto de Ezequiel um Senhor da aliança que ama tanto e deseja tanto que essa aliança seja mantida, que mesmo na infidelidade da parte que não era dele, que era do homem, ele mantém e oferece já antecipadamente a certeza do desejo dele de retomar a aliança. É uma oferta de perdão antes do arrependimento, ou sem a manifestação do arrependimento. Eu entendo aqui que existe um perdão que é enorme, né? Quando a gente é ofendido, de modo geral, às vezes com alguma dificuldade, a gente consegue perdoar quem nos ofendeu mediante o pedido de desculpas ou o pedido de perdão. E aqui está claro que o perdão oferecido por Deus é um amor que não depende do arrependimento como motivo para que o perdão seja oferecido. O perdão oferecido com Deus tem mais a ver com o amor que sai dele do que com o arrependimento que saia do povo de Jerusalém. É um perdão como oferta de manutenção da aliança. Eu quero tanto manter a aliança, manter esta relação, que de alguma forma eu mesmo denuncio a infidelidade e eu mesmo falo que recobrirei, que eu mesmo serei garantia, eu mesmo hei de refazer os laços que a infidelidade da esposa desatou. Eu acho que aqui tem uma grandeza enorme no tipo de perdão que é oferecido, e que lembra muito, por exemplo, o perdão de Jesus na cruz, né? Não é que ninguém tenha pedido perdão, ele oferece perdão sem que haja arrependimento. Ele oferece um perdão pressupondo que a turma não sabe o que está fazendo. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É uma oferta de perdão, é uma oferta de reconciliação, mesmo antes da parte ofensora, aquela que ofende, manifestar arrependimento por ter ofendido. Não sei se estão me entendendo bonitinho, mas aqui tem um passo além, né, dos padrões humanos
com toda a dificuldade do padrão humano de oferecer perdão, mesmo quando quem nos ofendeu pede desculpas. Mesmo assim, às vezes é muito difícil arrancar esse perdão de dentro. Tanto mais seria antes que o perdão fosse pedido, ou sequer sabendo que o camarada está arrependido por ter me ofendido, eu vou lá e ofereço o meu perdão. Desafiador, né? No texto do Evangelho de hoje, os fariseus tentam colocar Jesus numa situação difícil. Havia um costume, que eu já tive a oportunidade de falar dele aqui na paróquia, não lembro se já falei em algum momento nas missas transmitidas. Um mau costume entre os judeus, que era o seguinte: na época, no tempo de Moisés, a mulher, na verdade a lei deveria valer para o homem e para a mulher, mas na prática acabava valendo para a mulher, que fosse surpreendida ou acusada, simplesmente acusada, pelo esposo de adultério, era apedrejada. Era um crime que se entendia que a pena era o adultério, mas não tinha aquele devido processo legal, ampla defesa, nada disso. Bastava o marido acusar e pronto, estava a mulher condenada à morte por apedrejamento. Não raro, muitas vezes, no tempo de Moisés, os homens se serviam desse expediente para trocar a esposa de idade um pouco mais avançada, acusando a esposa de idade um pouco mais avançada de ter sido infiel. A esposa era apedrejada e ele trazia a mais jovem para dentro de casa. Então era um expediente para trocar a esposa. O famoso que a turma hoje fala de certa brincadeira, trocar de 50 por 2 de 25, né? Na verdade não podia poligamia, mas o camarada acabava fazendo esse processo de revezamento, condenando à morte a antiga esposa. Veja só que coisa grave, né? Pensando na preservação da vida das mulheres, Moisés então preferiu dar aos homens o direito de dar à mulher a carta de divórcio e ela ir embora. E aí o filho, em geral, né, o filho mais velho, o filho cuidava da mãe, ficava com a mãe. Qual era a ideia de Moisés? O mal menor. Não o que seria o ideal, mas o mal menor. Preservar a vida das mulheres, de modo que a turma passou a preferir dar a carta de divórcio a acusar de ter traído e depois levar a mulher à morte por apedrejamento. Na pergunta feita pelos fariseus hoje a Jesus, eles perguntam assim a Jesus: é permitido ao homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? É uma pergunta capciosa, porque se Jesus dissesse assim, não, eles iam dizer, você está ensinando a desobedecer a lei de Moisés, que também era lei civil, então você vai ser preso. Mas se Jesus dissesse sim, naturalmente Jesus seria questionado, e a fidelidade que você vem pregando? E a indissolubilidade, né, do matrimônio, que é esse caráter do matrimônio, até que a morte nos separe, que história é essa? Como é que você diz que sim? Jesus estava em situação difícil, mas dessa vez Jesus foi firme. E disse, a não ser em caso de união ilegítima, quando na verdade não se consolidou a união, né? A união era ilegítima, não é permitido ao homem despedir sua esposa. E aí rapidamente os fariseus, mas Moisés permitiu, e Jesus disse, permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Jesus foi bem firme com eles. Às vezes Jesus responde assim, fala não falando, devolve uma pergunta, deixa claro e deixa todo mundo assim meio em situação difícil, né? Mas como é o caso no imposto de César, é permitido pagar imposto de César? Aí Jesus diz, o que tem aí na moeda? Tem o rosto de César, então dá para ele o que é dele, e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, é uma maneira mais sutil, mais estratégica de sair da armadilha, mas nesse caso Jesus foi direto e firme, foi ao ponto.
porque aqui se tratava da vida, assim como Moisés, também em se tratando de defesa da vida, mas aqui Jesus fez um convite a gente entender que amor e descarte não combinam, que a ideia de descartar pode ser também uma forma de matar. Na verdade, a tal da carta de divórcio era, no fundo, um direito de descarte dado ao homem em relação à mulher. E a mulher na sociedade judaica, seja no tempo de Moisés, seja no tempo de Jesus, quando era abandonada pelo esposo, ficava muito indefesa, desprotegida, sem amparo, de modo que tinha que contar às vezes com a caridade dos filhos, que acabavam depois, mais tarde, reproduzindo o mesmo comportamento do pai do descarte. A palavra de hoje nos diz que o perdão nos permite ir além da vontade do descarte quando a gente é ofendido. Quando o Senhor, por exemplo, foi ofendido e relatou todo o processo no livro de Ezequiel, no capítulo 16, a primeira leitura de hoje, no finalzinho da leitura, ele não diz, agora toma seu rumo, sai. Você desrespeitou, eu sempre fui fiel, nem arrependimento você manifestou, vai embora. Não descartou. Ele decidiu retomar, reaver, refazer. Isso é muito desafiante, né? Às vezes o descarte não significa necessariamente, ou não descarte, a obrigação da convivência. Hoje eu trocava mensagem, o pessoal da paróquia, quando eu mandei as mensagens cedo, tem sido uma coisa interessante que um ou outro reage, dá uma opinião, fala alguma coisa, né? Eu fico bastante tempo no celular, mas também tem me edificado bastante, tem me feito bem. E aí hoje, naturalmente, depois que eu vi uma mensagem, eu fiquei pensando nessas três questões, né? Às vezes a convivência, ela fica em nome da defesa da vida, às vezes em nome da integridade física ou de outras questões, ela fica inviável. E aqui eu falo de alguma coisa que está muito ligada à nossa reflexão de ontem. Lembra que nós falamos de perdoar e esquecer, que são coisas diferentes? Então, às vezes, perdoar é possível, mas conviver não. Mas conviver não possível não pode ser pela lógica do descarte. Ela só é possível o não conviver que não seja sinônimo de descarte se existe um critério chamado vida, dignidade, integridade física, que estão ali marcando essa impossibilidade do conviver, que não é necessariamente o descarte. Como eu disse no início da missa, a nossa proposta de reflexão de hoje era o perdão, descarte e convivência. Não sei se me fiz entender aí a lógica toda, né? Perdoar sempre, descartar nunca, convivência nem sempre. Ficou claro o peso para todo mundo? Perdão sempre, descartar nunca, convivência nem sempre, porque apresentamos alguns critérios aí. Desejo a todos, então, que a palavra de hoje, nesse dia que nós celebramos São Maximiliano Maria Kolbe, que nos deu um exemplo tão bonito de oferta da vida, né? Um exemplo tão bonito de vida, de compromisso com a vida, nos ilumine e que a reflexão de hoje caminhe conosco ainda, no final do dia de hoje, durante o dia de amanhã, nos fazendo o bem, né? Que o perdão não descarte, convivência ocasional, os a avaliar, possam trazer para o nosso coração e para a nossa vida. Vamos com alegria acompanhar nosso canto das ofertas. Hoje, no início da missa, eu tive a indelicadeza de não agradecer, como eu tenho feito no início, né? Porque eu fiz aquela introdução mais comprida e não agradeci, por exemplo, hoje Mateus e Gabriela estão aqui, pessoal da música, muito obrigado, com compromisso de toda sexta. Obrigado, pessoal da Pascom. Hoje a gente ainda tem o pessoal da live que está trocando know-how aqui de transmissão. Muito obrigado. Juliana e Silvio estão aqui.
Obrigado também, cadê ele? Ih, desapareceu o funcionário do mês, que eu acho que ele está pedindo férias, tadinho, o bichinho já está trabalhando muito, e os leitores e Soninha na sacristia. Vamos agradecer e vamos cantar com alegria o nosso canto.